Olá, como vai? Que bom estarmos mais uma vez reunidos para o programa As Coisas da Vida e do Espírito. Quero te desejar um feliz ano novo, que 2024 seja um ano de realizações. Vamos iniciar com a leitura do livro no capítulo 27. Abre aspas. Ide e pregai o Evangelho no mundo inteiro para todas as criaturas. Fecha aspas. Em que perfil os nossos jovens estão inseridos? Conhecimentos rasos? Futilidades? Vícios? Temos que orar muito, trabalharmos muitos e procurar resgatar o maior número de pessoas possível. Ide e pregai, determinou Jesus. Somos todos devedores um dos outros, não estamos aqui na terra nem a passeio, nem para brincadeira, futilidades, temos mais responsabilidade do que imaginamos. Infelizmente, só despertamos quando a dor nos dobra, normalmente do alto de nossa vaidade, soberba, orgulho, prepotência e interesse próprio. A nossa família é um reduto de reconciliação de um passado remoto ou de outrora. Nós não viemos para a família sem propósitos. Tudo Deus Pai, justo, bom e misericordioso, sabe os porquês. Quando Jesus nos convida para pregarmos o Evangelho, Ele espera a nossa introspecção no cristianismo redivivo, uma vez que se faz necessário para que os que nos ouvem acreditem no que está sendo pregado. O jovem é mencionado aqui não só pela sua pouca idade, mas pela infantilidade, o que pode acontecer com pessoas de mais idades e que não amadureceram para uma vida mais responsável. Os imaturos ainda continuam nos vícios que se escravizaram sozinhos e não conseguem se livrar, quer seja do tabagismo, do alcoolismo, dos remédios tarjas pretas para dormir ou ficar numa boa, como a cocaína, a maconha e tantos outros baratos que custam muito caro no preço da vida. Estamos em plena transição planetária e não há mais tempo a perder. Quanto mais gente conseguirmos arregimentar para seguir nos caminhos do bem, mais a vida se tornará leve no amanhã. Uma leitura reflexiva para que a gente possa nos conscientizarmos de que, como Jesus determinou, ir em qualquer lugar, em qualquer espaço, e pregar a boa nova, para que possamos o quanto antes resgatar esse ou aquele que se encontra perdido. Já falamos aqui no ano passado sobre a ovelha perdida. Ovelha perdida é aquela criatura que nos é cara, que muitas vezes está sobre a nossa responsabilidade, para que a gente deixe aquelas 99 no aprisco e vá resgatar esse nosso irmão. Nós, na verdade, não seremos felizes nunca, enquanto tiver um irmão nosso em sofrimento. Nós vamos dar início com as nossas perguntas e respostas, atendendo a você, que nos manda mensagem, os internautas. Deise. Boa tarde a todos, espero que tudo esteja tranquilo com vocês, é uma honra estar aqui. Vamos dar início, professor, às nossas perguntas e respostas do dia de hoje. Começando com uma internauta que mandou pelo nosso Facebook, ela fala assim: boa tarde, professor, fui sua aluna há 15 anos, sou sua fã. Me responde aí, professor Coni, por que o Espiritismo? O Espiritismo dista
de 1857 para cá, não que o espírito dista dessa pouca idade, não. É a doutrina espírita. Os espíritos somos nós, reencarnados. Então, o espiritismo, essa doutrina que dista de 1857 para cá, é a doutrina do acalento, do afago, e é a doutrina libertadora, que nos demonstra o nosso livre-arbítrio, que faz com que a gente pense antes de agir, que a gente se questione o que é que Jesus faria. É uma doutrina cristã que tem de diferente um pouco de outras religiosidades, de outras religiões, é acreditar na comunicabilidade dos espíritos, é acreditar nas outras casas do Pai Celestial, como Jesus nos disse quando falou: há muitas moradas na casa do meu Pai. É porque há, na verdade, muitos mundos habitáveis. Deus não colocaria essas estrelas no céu para serem luzinhas salpicadas na noite. Não colocaria outros planetas, Mercúrio, Platão, Saturno, dentre outros tantos que não são muitos conhecidos, como Antares, Arcturus e Alcione, não estariam ali para enfeitar o céu. A inteligência suprema coloca todas essas coisas no universo que façam sentido. E o Espiritismo, quando Jesus disse aos seus discípulos, quando questionado que se eles iriam ficar sozinhos, Jesus disse: eu pedirei a meu Pai para enviar o outro Consolador. Ou seja, Jesus era o Consolador. E o Espiritismo veio, como Jesus nos prometeu, para ser essa doutrina consoladora. Como aqui, na leitura que fizemos no livro As Coisas da Vida e do Espírito, dizendo que nós temos que resgatar, nós todos somos um só, que nós todos somos irmãos. A gente não quer ver um ente querido sofrendo. Ah, mas e aquele outro que você nem conhece? Ah, não estou nem aí. Não é bem assim, porque ele pode ter sido meu pai e minha mãe na outra vida. Então, acreditar na reencarnação é o outro pilar do Espiritismo. É entender a justiça divina pelo processo reencarnatório, que é o processo que nos diz que nós podemos nos rematricular na escola se nós fomos mal, se nós fomos reprovados. E a lei de Deus está escrito no primeiro livro que Allan Kardec nos trouxe, conversando com os benfeitores da espiritualidade, onde está escrita as leis de Deus. E os benfeitores respondem que na nossa consciência. Então, esse tribunal interno da consciência que nos cobra, que há uma necessidade de reparação. Então, pelo processo reencarnatório, nós temos a oportunidade de reparar as nossas faltas. O Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo só nos entrega uma verdade escancarada. A gente, pelo nosso livre-arbítrio, faz com ela o que a gente quiser. Mas não podemos esquecer que toda causa gera efeito. O efeito, há uma causa que o antecede.
Então, o Espiritismo é uma doutrina de alegria, é uma doutrina que nos faz se sentir bem. Não existe penalidade, não existe castigo, muito menos castigo eterno. Vamos para a segunda pergunta. Ela veio pelo Instagram. E a nossa querida amiga, ela pergunta assim: professor, gostaria de saber qual o melhor tipo de morte na visão espírita. Sempre peço para morrer dormindo. Isso é bom para o espírito? Na verdade, existe várias espécies de morte, como as mortes violentas, quer seja por acidente automobilístico, quer seja por qualquer outro acidente de trem, de navio, de avião, quer seja a morte individual, quer seja a morte coletiva. Realmente existe vários tipos de morte, inclusive existe o suicídio, existe a eutanásia. São várias espécies de morte. E sempre lembrando, como acabamos de dizer, das espécies reparadoras, das formas de reparação. Você nos pergunta que, fazendo um pedido a Deus para morrer dormindo, e há uma expressão popular, né? Morrer como um passarinho. Se isso é bom, depende do grau de evolução que a gente adquire. Porque se tem conhecimento do processo espiritual, se irá no desdobramento, ou seja, todas as vezes a gente morre dormindo. Se assim a gente possa se expressar, para se fazer entendido, o espírito desdobra, ou seja, desacopla da matéria. E assim ele vai viajar. Se há uma preparação, se há já um entendimento espírita, ótimo, beleza que seja assim. Se não há uma preparação, há algumas dificuldades. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e a gente volta com essa explicação. Não terminamos, não. Um instante só, que a gente já volta. Olá, já estamos de volta. Só para encerrar aquele entendimento, antes do intervalo, nós estávamos falando a respeito dessa morte de desencarnar dormindo. E aí nós temos vários desdobramentos, que infelizmente o nosso espaço é curto, se esse desligar-se definitivamente da matéria foi por ataque cardíaco, um infarto fulminante, se foi uma morte já, esse desligamento já foi mais lento, já vinha com uma enfermidade e se desligou, nós teríamos que entrar em detalhes. Mas, para resumir, não é uma morte, via de regra, boa para a gente desejar, não. A não ser que a gente tenha bastante preparo espiritual para nos desligarmos assim. Depois a gente, numa outra oportunidade, a gente fala sobre detalhes de quem, via de regra, não está preparado para o desencarne. Lembrando que o nosso Chico Xavier, saudoso, ele dizia: nós estamos desencarnando muito mal. Isso é uma forma, porque se a gente está desencarnando muito mal, é porque nós não estamos preparados. E o desencarnar parece
antagônico, mas a morte faz parte da vida. Vamos para mais uma pergunta. Chegou agora mesmo para a gente. Ele pergunta aqui: professor, sou católico, gosto muito da doutrina espírita. Gostaria de saber a diferença entre alma, espírito e perispírito. Essa dúvida, a sua pergunta é interessante, essa dúvida é de muitos. E a pergunta e a resposta consta no Livro dos Espíritos, que pergunta o que é alma, e os benfeitores da espiritualidade respondem: é o espírito reencarnado. E o que é espírito? É a alma desencarnada. Ou seja, a essência é a mesma. O que muda, para que fique fácil de nos entendermos, só uma questão de nomenclatura. O espírito está reencarnado. Então, como no nosso caso aqui, eu e a Deise, nós somos alma, com esta vestimenta carnal, e no momento em que a gente está em desdobramento, ou quando chegar o desligamento total da matéria, nós voltaremos a ser espíritos. E perispírito, que você também pergunta, é essa semimaterial. Nós temos a matéria mais densa e o perispírito é uma matéria é uma matéria mais sutil, menos densa. E vou te dar um exemplo prático. Eu, a Deise, você que nos assiste, nós não conseguimos atravessar uma parede. Nós, alma, ou seja, nós, espíritos reencarnados, não conseguimos atravessar uma parede, mas perispiritualmente sim, porque a matéria é menos densa. Então, essa matéria mais densa não segura nós, é esse invólucro. Como você me conhece? Na sala de aula, com boina, sem boina, com óculos, sem óculos, como é que a gente vai se identificar um para o outro quando a gente se encontrar na outra dimensão? É através do perispírito. É esse que molda, que plasma. Eu vi o espírito de fulano, eu vi o espírito de doutor Ciclano. Por quê? É porque a forma que ele se identificava é justamente aquela. Mas aí, se você ainda me perguntar mais avançado, e o perispírito de uma encarnação e de outra encarnação? A plasma para um que o conheceu naquela forma, plasma para outro daquela forma. É como se fosse uma vestimenta. Você me vê fardado. Eu sou um oficial das Forças Armadas fardado, com umas estrelinhas no ombro, usando uma espada do lado, com um cap. E há muitos anos que você não me vê, mas tem essa lembrança de eu estar fardado. No momento em que você vai ficar na minha frente, e se eu quero me identificar daquela forma, eu vou plasmar aquela vestimenta. Nós temos essa elasticidade, essa possibilidade que todos têm pelo psiquismo, que aí a gente se molda desta ou daquela forma. Ok? Muito bom. Vamos para a outra pergunta do nosso querido amigo, que manda aqui pelo Facebook. Na Bíblia consta que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, e que Adão foi o primeiro homem criado por Deus e que teve a missão de povoar o mundo. O Espiritismo vê isso como verdade, professor Coni? Olha só, era
necessário escrever ter um início. E esse início pode ter características mitológicas, filosóficas, e que expressem algum fundo de verdade, outras situações nem tão verdadeiras assim. É importante essas escrituras no nosso linguajar como escrituras sagradas, mas tem coisas que chegam a ser fora de um aceitável, como, por exemplo, Deus criar o mundo em 6 dias e descansar num dia. Esses 6 dias podem ser divididos, são 6 eras. E aí a gente encontra um fundo de verdade. Porque a era do gelo, a era da inundação, a era dos dinossauros, e assim são eras que há uma tradução, caduca-se, tropeça-se na tradução para 6 dias, mas são 6 eras, que aí a gente tem que se desdobrar em cima de pesquisas, de estudos, da paleontologia, da geologia, e saber a modificação para que a gente possa compreender e em que dimensão nós estamos falando, se Deus criou essa visão de Terra, do planeta, ou se é essa visão de universo. Aí nós vamos ter que passar para a astrologia, o estudo dos astros. Você imagina que a nossa galáxia, essa que nós estamos, que o planeta Terra está, ela tem 3 trilhões de planetas. Tem, 3 trilhões, são 22 bilhões de sóis. Esse Sol nosso, que parece ser o único nosso, que nos aquece. Não. E aí a Terra é tão pequenininha nessa dimensão, é como se fosse um grãozinho de areia na areia da praia. É o nosso tamanho. Então, a Bíblia nos traz algumas formas que são mitológicas. Imagina um único homem povoar o Ocidente e o Oriente, povoar a China e a Índia. Não tem lógica, foge muito ao razoável. São ideias, são construções que nós poderíamos dizer somente literárias, mas que fogem ao razoável entendermos. E se você lê na Bíblia que Deus criou Adão, depois viu que faltava alguma coisa nessa criação para que se completasse e fez com que Adão dormisse, está lá em Gênesis, e que então retirou uma costela de Adão e fez a sua mulher Eva. Veja como que há um pouco de fantasia, de criação do próprio homem, essa ideia. Por que que Deus, o Criador de tudo, que cria os astros, que criou a água, que criou as estrelas, por que faria uma outra criatura da costela
de Adão. E, pelo amor de Deus, não me digam que seria para ser submissa, que isso é coisa de machismo, é coisa da gente não ter o mínimo razoável de aceitação. Então, Deus criaria a Eva da sua própria criação mesmo. E então procure analisar com os olhos críticos, com pesquisas mais profundas, para entender que existe princípios de verdade, sim, na Bíblia Sagrada. E que tivemos épocas que o ensino religioso, a pesquisa da religião ficou muito distante da ciência. Hoje, a ciência e a religião andam de braços dados, andam em conjunto, acendendo a luz, ter essa ascensão à luz. Então, a ciência, mais do que já provou que várias coisas têm os aspectos mitológicos e não são muitas coisas verdade. Eu rogo ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós, a todos vocês, nossos telespectadores. Que esse ano nós possamos estarmos juntos aqui por várias vezes, que a gente possa trocar ideias, que a gente possa, mesmo fora daqui desse diálogo, irmos buscar nos livros para nos instruirmos, o auto-iluminar-se, mergulhar no mar das letras para que a gente possa aprender cada vez mais. Que Deus abençoe a todos nós. Um fraternal abraço, muita paz.